Oi gente, eu sou a Júlia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e mais um vídeo do projeto Lendo King, no qual eu estou lendo aí as obras do mestre do horror, o Stephen King, em ordem cronológica. E o vídeo de hoje já é o 24º vídeo aqui desse projeto e nele eu vou fazer a leitura deste livrinho aqui, que é o terceiro livro da série de fantasia do Stephen King, A Torre Negra, que é uma das maiores aí, mais conceituadas séries de fantasias que já existiu. Caso você não conheça, você está perdendo. Esse aqui é As Terras Devastadas e ele foi publicado em 1991, ou seja, eu estou há 32 anos atrasada nas publicações do King. É isso mesmo, produção? Meu Deus do céu, eu preciso dar um jeito na minha vida e correr pra alcançar as publicações do King, porque se eu continuar assim, eu nunca vou alcançar, espero eu, porque eu não quero que ele morra nunca e que ele nunca pare de publicar seus livros. Mas eu preciso confessar que esse ano eu duvidei seriamente. Eu pensei muito se eu deveria continuar esse projeto de ler os livros dele em ordem cronológica ou não. Porque eu gosto bastante de ler, assim, eu odeio receber qualquer tipo de spoiler, mas assim, ainda mais dos livros do Stephen King. Então, por isso também que eu escolhi ler em ordem cronológica, porque tem vários easter eggs ali, né, vários spoilers, várias coisas em comum, elementos e personagens de uma história para outra, de um livro para outro. Eu já encontrei vários desses elementos nas minhas leituras até aqui, e eu sei que existem muito mais daqui pra frente, porque o mundo do Stephen King e o Kingverso, ele é extremamente interligado. Mas assim, esse ano eu fiquei realmente querendo pular aí alguns livros da ordem cronológica, que eu sei que não tem perigo de ter spoiler de outras histórias, principalmente porque o King tá lançando uns livros que parecem ser maravilhosos, e eu tô muito ansiosa pra ler, mas esse não é o tópico desse momento aqui, desta conversa. A questão é leitura de As Terras Devastadas. Se você não conhece A Torre Negra, eu recomendo muito que você conheça. Aqui no canal já tem vídeo dos dois primeiros livros, que é O Pistoleiro e A Escolha dos Três. Inclusive, A Escolha dos Três eu li no começo desse ano. E esse aqui eu tava tão ansiosa pra começar essa leitura que eu já comecei ontem à noite, já li um pouquinho, mas assim, nada demais também. E já vou comentar com vocês sobre este pouquinho que eu li, que já me deixou bastante intrigada. E também preciso dizer aqui que esse não é um vídeo com spoilers, tá? Talvez tenha algum pequeno spoiler do segundo livro, principalmente, né, porque é o livro anterior a este. Então, assim, se você não tiver lido A Escolha dos Três e você não quiser assistir esse vídeo, tudo bem. Mas se você gosta de vídeos assim, se você gosta do Stephen King, não esqueça de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, porque se você ajuda no engajamento do canal e você não perde nenhum novo vídeo mês que vem, tá? Eu só vou falar mais isso antes da gente entrar na história aqui. Mês que vem, setembro, se eu não estou enganada, dia 21 de setembro, é aniversário do Mestre do Horror e eu já estou com preparativos aí pra fazer algumas coisas especiais, fazer posts e resenhas e vídeos especiais sobre o meu querido autor, que é um dos meus autores favoritos da minha vida, eu acho que vai ser pra sempre. Então, mês que vem vai rolar algumas leiturinhas aí do Stephen King e vídeos especiais aqui no canal. Então, se você não quiser perder, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Como eu já disse, já estou ficando repetitiva, então vamos lá. A Torre Negra é essa história que se passa nesse mundo, possivelmente, muito provavelmente, paralelo ao nosso mundo, em uma época que não é especificada aqui, mas que possui muitos elementos em comum e talvez até pessoas em comum e outras coisas com o nosso mundo real. E nessa história gigantesca, que é composta por 7 livros e um prequel, a gente vai acompanhar o Roland, que é o último pistoleiro deste mundo, que seguiu em frente. E o que isso quer dizer, eu não vou poder te revelar agora, até porque eu não cheguei muito bem nessa parte ainda, eu só sei disso a respeito até agora, mas você precisa ler os livros pra você entender. Só que basicamente esse mundo que o Roland está vivendo é um mundo que meio que não tem mais nada. As coisas, tanto que ele é o último pistoleiro, as coisas estão completamente diferentes do que eram pra elas estar, e ele está perseguindo o Homem de Preto, ele está perseguindo o Walter, que é um grandioso feiticeiro do mal aí e que já teve alguns breves encontros com o Roland no primeiro livro. E lá no primeiro livro ele deixou umas pistas pro Roland ali naquele confronto deles, de coisas que ele precisaria ir atrás pra ele conseguir chegar na Torre Negra, porque esse é o objetivo do Roland. Agora, o que tem nessa Torre Negra?
A gente não sabe. Onde ela fica? A gente também ainda não sabe. Por que ele precisa chegar lá? Também não tô sabendo, mas eu espero descobrir logo. E nesse livro, eu preciso dizer que uma coisa que eu gostei já, até agora, é que no prefácio dele aqui, que o King chama de argumento, que fica bem aqui, né, nas primeiras páginas do livro, teve algo que eu não costumo gostar em livros de séries grandes assim, mas que aqui eu gostei, tá? Porque me ajudou aí a relembrar umas coisas, que é aquilo do autor meio que recontar algumas coisas que já aconteceram nos livros anteriores. Eu gostei do King fazer isso aqui porque, apesar de ter lido o segundo livro nesse ano, eu não me lembrava de alguns detalhes específicos, principalmente que aconteceram ali no finalzinho da história. Não sei porque eu não me lembrava. Mas aí foi só ler essas pequenas explicações dele que a história voltou toda à minha mente. E eu me lembrei que eu gosto bastante dessa história e eu fiquei muito curiosa para saber o que vai acontecer nesse livro aqui. E aí no comecinho desse livro, a gente vai encontrar o Roland com os dois personagens que ele encontrou e que ele trouxe do mundo real no último livro, A Escolha dos Três, que é a Susana e o Ed Jim? Eu acho que é assim o nome dele. E eles estão vivendo ali em uma praia isolada e eles estão se preparando. O Roland está tornando esses dois personagens pistoleiros também, para que eles possam se defender deste mundo desconhecido, cheio de seres esquisitos e extremamente perigosos, e para que eles possam acompanhar o Roland nessa jornada até a Torre Negra, que eu já estou começando a achar que a gente só vai chegar nessa Torre Negra no último livro. E basicamente foi isso que aconteceu até agora. Foi apresentado esses personagens ali nesse lugar que eles estão vivendo e contou um pouco de como está sendo eles viverem nesse mundo, principalmente o Ed Jim e a Susana, porque, né, eles eram da Terra comum e cada um deles vivia em uma época diferente quando eles viviam aqui na Terra. E agora eles estão vivendo lá nesse mundo totalmente diferente, cheio de coisas perigosas. Então, é isso. E aí já começou a surgir uma coisa, um ser ali que parece ser capaz de causar a morte pelo menos de um desses personagens. Então, assim, já fiquei intrigada, já fiquei com medo também, esperando que... Na verdade, eu quero que nenhum deles morra, pelo menos agora, né? Mas eu tô achando que vai ser possível disso acontecer. Então eu vou seguir fazendo essa leitura e quando eu tiver mais coisas pra contar aqui, ou pontos de vista, ou sei lá, argumentos meus, quando eu tiver algo pra dizer, eu volto aqui e falo com vocês, tá? Mas espero que vocês gostem de assistir esse vídeo. Ele é uma espécie de... vai ser, né? Uma espécie de diário de leitura que é... é assim que eu faço todos os vídeos do King, né? Nesse projeto Lendo King, eu vou fazendo a leitura e documentando ela ao longo da leitura mesmo. E é isso, tá? Já falei demais, espero que você goste de assistir. Me conta se você já conhecia esse livro do King, se você já leu ele. E agora eu vou parar de falar com vocês pra eu retornar pra essa leitura que está me deixando bastante curiosa. Então, hoje é dia 25/8, ou seja, o dia depois que eu comecei esse vídeo, se eu não estiver enganada, e é o meu terceiro dia de leitura desse livro. Vai, quase terceiro, porque eu comecei ele na noite de quarta, algo assim, não tenho muita certeza do que estou falando, mas enfim, a leitura não está muito rápida, porque eu não tô tendo tempo. Porque a história está bem boa. E aí, eu queria vir aqui falar algumas coisas, porque eu terminei o primeiro capítulo, que quando se refere à maioria dos livros do Stephen King, quer dizer, tipo assim, um quarto, um quinto do livro. Cheguei na página 116, capítulo 2, A Chave e a Rosa. E aí, o que aconteceu nesse capítulo 1, que tem 1 milhão de divisões? Eu quase descobri o que é isso aqui da capa. Eu achei que era uma coisa que eu tava lendo, só que eu tava conversando lá no Instagram com umas pessoas que já leram esse livro, e inclusive todas me disseram que esse é muito bom.
Me disseram que isso aqui é outra coisa. Então, aí eu já descartei a hipótese de quando eu estava lendo ali um negócio, achei que era, não é essa coisa. É outra coisa, ainda não cheguei nessa coisa aqui, que realmente é esse negócio da capa. Mas se a sua imaginação for melhor do que a minha, você deve ter mais facilidade para descobrir o que é isso do que eu. A leitura tá ficando cada vez mais interessante, eu estou ficando cada vez mais curiosa para saber o que vai acontecer nesse livro. Eu já cheguei numa parte em que eles mencionam o título, que é As Terras Devastadas, e meio que deu para entender o que são essas terras devastadas, e eu acho que eles vão se encaminhar para lá em algum momento da história, apesar de, nesse momento em que eu tô lendo, em que eu li, né, esse primeiro capítulo, assim, essa primeira parte, na verdade nem é a primeira parte, é o primeiro capítulo mesmo, porque tem várias divisões desse livro. Gente, o Stephen King, ele é assim, ele gosta de fazer divisões que, assim, ele inventa, sabe? Ele não segue uma regra ali, nenhuma regra, na verdade. E aí, nesse primeiro capítulo, como eu ia dizendo, o Roland contou algumas coisas da vida dele, e ele contou algumas coisas sobre a Torre Negra e sobre esse mundo dele. E eles fizeram também alguns paralelos, né? Ele, o Ed Gein e a Susana, e os três ali conversando juntos sobre alguns acontecimentos. Eles acabaram fazendo alguns paralelos entre o mundo do Roland e o nosso mundo, no caso, que seria, né, o nosso mundo real aqui. E deu pra entender já onde... Eu acho que eu tinha feito aqui umas perguntas, né? Tipo, o que é a Torre Negra? Onde ela está? E por que o Roland quer chegar lá? E aí foi respondido só uma delas até agora, que é onde ela está. E ainda assim, esse onde ela está é bem vago, porque é basicamente assim, onde ela deveria estar. Mas a gente não tem um mapa pra chegar até lá, não. É só seguindo pistas e assim, sabe aquela coisa de você chega num lugar e desse lugar você vai para outro, você é mandado para outro lugar, e desse outro lugar você é mandado para outro lugar, e vai saber quando que eles vão chegar nessa Torre Negra mesmo. Porque pelo que fala aqui nesse livro, pode dar uma leve impressão de que eles tipo estão quase lá, sabe? Porque do jeito que o Roland fala no momento aqui, parece que tá muito de boa para chegar lá. Só que ao mesmo tempo também ele fala das loucuras desse mundo dele. E que esse mundo dele continua se expandindo. E que ele não é mais o que ele era quando o Roland era criança, por exemplo. E que as coisas meio que mudam de lugar. Então, sabe, algo que parece fácil, aparentemente não vai ser nada fácil. Mas enfim, acontecimentos até agora, assim, da história mesmo, é mais isso de... Eu acho que eles estão conseguindo se tornar um grupo ali mesmo de pistoleiros, porque no segundo livro houveram muitas dificuldades em relação a isso. Porque o Ed Gein e a Susana, que no caso era a Odetta na época, eles queriam muito retornar para o mundo real, né? Para Nova York deles, lá em suas determinadas épocas. Só que agora eles estão começando a tanto aceitar esse destino, que o Roland chama de K, e também eles estão começando também a aceitar o Roland na vida deles e a entender que eles fazem parte disso e a importância disso, e eles estão aprendendo a trabalhar em equipe, sabe? A confiar meio que uns nos outros ali. E o Roland está começando a mostrar outras facetas dele. E o Roland está passando por um negócio muito louco que eu tô custando entender. Mas isso eu tô tentando não dar spoiler caso você não tenha lido esse livro ainda. O que não é fácil, porque dá vontade de comentar cada uma das páginas dessa história. Enfim, tô gostando muito, tá? Vou seguir lendo. Espero que vocês estejam gostando aí de assistir o vídeo. Me deixem comentários aí a respeito dessa história, ou a respeito do Stephen King, ou desse vídeo aqui. E depois a gente se fala mais.
Bom dia, gente. Hoje é dia 30 de agosto, se eu não estiver muito enganada. Agora são 7 horas da manhã. Estou fazendo meu café da manhã e aí resolvi conversar com vocês um pouco, né, sobre o livro, porque senão onde vai parar esse vídeo? Ontem eu passei um pouco da metade dele e eu preciso terminar ele até amanhã, né, que amanhã é 31 de agosto. Eu preciso terminar ele antes de acabar o mês. Não sei se eu consigo, mas eu preciso. Cheguei na página 270, no livro 2, que se chama Lud, Um Monte de Imagens Quebradas. Ó, cheguei aqui. E aí, o que eu tenho pra falar dessa história até agora, desses acontecimentos? Esse livro 1, no caso, que foi dividido em 3 capítulos, eu tinha falado com vocês, acho que quando eu tava na página 100 e pouquinho, por aí, nem me lembro mais. Mas aí agora, todo esse resto desse livro 1 foi basicamente o Roland, o Ed e a Susana tentando chegar a um ponto específico para que eles conseguissem ajudar o Jake, que é o garoto do primeiro livro, a retornar para esse mundo aqui deles, né? Para esse mundo do Roland. Então, assim, foi uma parte mais frenética do livro. Eu gostei do ritmo, gostei dos acontecimentos. Essa parte em que o King tava contando isso me lembrou várias outras histórias dele e eu fiquei com muita vontade de reler vários livros do King, assim como o Talismã. Não sei se você aí conhece o Talismã. Acho que não é um dos livros mais famosos do King, mas é um até conhecido. Eu acho que ele tem adaptação cinematográfica e ele tem a continuação, que é A Casa Negra, se eu não estou enganada também, que eu não sei quando que eu vou ler esse, porque tá na ordem cronológica. E sobre o Talismã, é legal você conhecer, se você gosta de fantasia, de uma fantasia mais dark, assim, e super diferente. E o King anunciou que provavelmente vai sair o Talismã 3. Então vai virar aí uma trilogia, porque o Peter Straub, que é o cara que era coautor com o King nessas histórias, ele faleceu, mas parece que ele deixou meio que alguns escritos com o King e ele vai concluir isso. Não sei direito, foi só uma notícia, tipo, por cima, assim, mas tô muito curiosa porque eu gosto muito da história de O Talismã. E essa parte especificamente me lembrou muito desse livro, porque lá em O Talismã tem um vídeo, inclusive, o vídeo que eu estou fazendo a leitura de O Talismã já está aqui no canal, então se você entrar na playlist de Stephen King, você vai encontrar ele lá e pode assistir. E aí você vai saber mais a respeito da história, mas é incrível, eu adoro. É um livrão, tá? É um calhamacinho, eu acho que ele tem umas 700 páginas, mas vale muito a pena. Ele fala também sobre isso, de viagem entre mundos, sobre mundos possivelmente que são universos paralelos, assim. E também tem uma magia muito louca lá, né, uma força do mal atrás ali dos mocinhos da história, que é o Lobo e o... Gente, Jack? Eu não consigo me lembrar do nome do garoto de lá, mas eu amo quando o Stephen King escreve crianças. Assim, e olha só, eu só tenho um ponto que provavelmente muita gente não vai concordar, porque eu sei que muita gente não concorda, mas eu não sou completamente apaixonada pelas crianças de It, a coisa, mas ainda assim eu gosto muito delas. Os meus problemas, que não são muitos também, com o It são outros, mas algum dia eu vou reler It e quem sabe eu acabo com esses problemas. E aí eu dei essa volta toda pra falar que gosto muito desse garoto que tem aqui, desse personagem. Gosto muito desse arco dele, que é um garoto que vivia ali na Nova York de não sei qual ano ainda, porque essas 3 pessoas que vieram de Nova York, elas vieram de tempos diferentes, mas já deu pra ter uma pequena noção. Não vou jogar esse spoiler aqui, mas já deu pra ter uma pequena noção ali, por conta de um acontecimento, de uma cena específica, mais ou menos em que época que esse garoto estava vivendo em Nova York. E ele vivia uma vida que, tadinho, pais horríveis que não estavam nem aí pra ele. E ele vai e aparece no mundo do Roland uma primeira vez e agora essa segunda vez. Então, gente, eu estou gostando bastante. Eu não sei muito bem o que mais dizer além disso agora, então
Quando eu tiver mais coisas para dizer, talvez mais argumentos, não sei, um pensamento mais organizado, eu retorno aqui, tá? Mas estou adorando a história. Não sei mesmo se eu vou conseguir, porque eu precisaria ler muito hoje e amanhã, mas vamos ver. Eu já estou tomando meu café, mas eu me lembrei que eu esqueci de falar uma coisa muito louca que eu tinha pensado. Então, segura aí esse momento de eu cortando aqui minha crepioca e conversando com vocês. O King, ele tem aquele negócio de escrever coisas malucas, né? Se você é fã dele, você sabe muito bem disso. Você provavelmente já leu muita coisa muito louca, bem fora da casinha, que você fica assim, meu Deus, da onde foi que esse homem tirou essas ideias? Tipo, será que ele tava chapado? Sei lá. Tem alguns livros que sim, né? Sabemos aí que ele tava em outro universo completamente loucão quando ele escreveu e que ele nem se lembra. Mas esse aqui eu não sei se é esse o caso, porque esse livro aqui é de 91, eu acho que é 1991 mesmo que ele foi publicado. Isso, e nessa época eu acho que ele já não tava mais nessa onda de loucura, sabe? Eu acho que ele já tinha passado ali, já tinha parado de usar as coisinhas que ele usava, mas não tenho certeza, eu vou até pesquisar depois, porque eu fiquei muito intrigada, porque teve uma cena só, tá? Uma cena, mas bastou essa cena. No final agora dessa primeira parte, quando eles estavam meio que numa batalha ali, digamos, uma leve batalha entre o bem e o mal ali, para trazer o Jack, que é o garoto, pro mundo do Roland. E aí apareceu uma criatura maligna para defender ali o território. E aí a pobre da Susana, ela teve que se envolver com essa criatura. Digamos assim, tá? Porque eu não estou querendo usar as palavras reais aqui, porque vai saber se você... Porque é bem perturbador, vai saber se você aí quer ouvir ou não. Então, sei lá, se você não leu esse livro ou algo assim, não vou te aterrorizar aí. E aí foi uma cena que eu fiquei... A todo momento que eu tava lendo ela, eu fiquei assim, o que tá acontecendo? Pra que isso? Meu Deus, não sei qual é o objetivo dessa cena. O que tá acontecendo? Jesus, como assim? Sabe? Fiquei de cara, porque foi do nada. Não teve nenhuma. Porque assim, esse livro, essa história, né? A Torre Negra é uma fantasia bem dark, como eu já disse várias vezes. Só que não é uma fantasia com romance, tá? É uma fantasia que tem alguns personagens que se envolvem ali com seus casaizinhos e tal, mas não tem romance, não tem páginas e páginas de amor ardente, sabe? Não tem cenas e cenas de pessoas em conjunções carnais. Não tem isso, então foi muito do nada. Tem assim, você sabe que esse personagem está junto, você sabe que em algum momento eles vão dar uns beijinhos, fazer outras coisas ali, mas não é nada explícito. Mas essa cena aqui foi muito explícita, nada contra, assim, já tô acostumada nela nos livros do King, mas essa aqui foi explícita por um lado que eu só tinha lido isso, pra não falar também que nunca li, em Hell House, que eu li Hell House no começo desse ano, né, no clubinho da Ana. E também fiquei muito perturbada com aquela cena. Aquela lá de Hell House é muito pior. Muito pior. Mas a daqui não ficou de lado também, sabe? Também foi esquisita. E naquele mesmo sentido. Se você leu Hell House, talvez você saiba do que eu estou falando. Então, assim, só queria deixar esse ponto aqui. Vá avisado. Meu Deus do céu, no final perto dessas 270 páginas ali, pertinho. Perturbador. Mas aí depois, quando a cena acabou, meio que fez um pouquinho de sentido o que estava acontecendo. Não sei ainda tô esperando maiores explicações, porque eu fiquei perturbada, um pouco perturbada só, porque também eu ignoro essas coisas. Enfim, só queria deixar esse recado aí, tá? Agora eu vou tomar meu café, dá licença.
eu de novo. Hoje é dia 31, eu acho que eu falei com vocês aqui ontem, então não sei o que tá me dando, eu tô muito faladeira. Eu vou ter que ficar capaz que umas 2 horas editando esse vídeo aqui pra ele ficar num tamanho aceitável, mas eu tenho coisas a dizer, coisas, acho que importantes. Eu cheguei na página 340, no capítulo 5, A Ponte e a Cidade. E aí, falta ainda, né, umas, sei lá, quase 200 páginas pra terminar. Mas eu tenho planos. E eu vou tentar seguir esses planos pra concluir essa leitura hoje, porque eu não quero começar o próximo mês, que é setembro, com uma leitura já, sabe? Tipo, eu quero começar o mês começando uma nova leitura, então vou tentar terminar esse livro hoje. Pra que eu liguei essa câmera e vim aqui falar com vocês agora? Porque eu estava lendo, né, esse último capítulo, e aí tava chegando muitas informações novas a respeito desse mundo em que o Roland e os companheiros dele estão vivendo ali nesse momento, e sobre o negócio do destino, que é o K, e o Catete, ou Catete, seja lá como você quiser pronunciar, que é esse grupo de pessoas, né, que estão unidas ali por esse destino e tal, e que esse mundo em que eles estão vivendo é um mundo médio, ou eles estão indo em direção a esse mundo médio, se eu ainda não entendi com 100% de certeza, mas enfim. E menções a um Charlie, que é um trem aí, né, e trem literalmente, não é trem de mineiro, é um trem. O trem, sabe que faz? O objeto trem, esqueci qual que é a palavra, tá? Mas enfim. E aí, eu tava pensando pensamentos sobre relações entre esse livro e outros livros do King. Porque eu já sabia que a Torre Negra tinha várias relações com outras histórias do Stephen King. Porque afinal de contas ele tem aí o King verso dele, né? Que conecta várias histórias por meio de personagens, de acontecimento, de lugares, de tempo e etc. E aí que eu tava ficando bem assim, meu Deus, eu já vi isso aqui em algum lugar, eu já vi essa outra coisa aqui em outro lugar, isso aqui tá me lembrando muito aquela história. E aí, o que eu pensei? Que eu parei a leitura e eu pensei assim, gente, um dos meus objetivos de estar fazendo esse projeto, né, de lendo o King em ordem cronológica, é justamente fazer essas conexões, além, claro, de ter uma ordem pré-estabelecida para eu realizar as leituras dele, já que eu pretendo ler todas as obras escritas por esse homem, além de ter essa ordem, também pegar esses easter eggs, pegar essas conexões Kingverso, né? E aí que eu já tinha assistido um vídeo antes de começar a ler A Torre Negra, né? Antes de ler O Pistoleiro, só que isso já faz o quê? Uns 2 anos? Por aí. E aí eu decidi que estava na hora de reassistir esse vídeo pra ver se agora, neste ponto da história em que eu estou, terminando o 3º livro, se essas conexões que eu acho que eu estou pegando fazem realmente sentido, se eu tô perdendo alguma coisa ou não e tal. E aí eu fui reassistir esse vídeo, que é um guia de leitura da Torre Negra, feito pelo Bruno do Navegando, que infelizmente está com o canal aí inativo já há algum tempo. Eu não sei se ele vai retornar ao canal, eu acho que ele não tem planos para isso. Mas é um dos melhores canais que esse YouTube já se viu, vamos concordar. E extremamente fã do Stephen King, né, o Bruno. Então, assim, ele sempre fazia vídeos incríveis. E esse de guia de leitura para a Torre Negra, pra, né, você pegar todas essas conexões e tal, eu já tinha assistido, mas eu fui reassistir. E aí eu vi que eu estava certa, eu não estava maluca. Realmente tem esse mundo aqui, meio que faz conexões com o mundo que é onde se passa uma história, que eu não posso dar muitos detalhes aqui, pra caso você ainda não tenha lido os livros, você não pegar spoiler. Até fui ali pegar os livros pra mostrar pra vocês, porque eu não estava errada, eu estava certa. E eu estou falando desses 2 livros aqui, um livrinho e um livrão, que é O Talismã, que é escrito junto com o Peter Straub, e Os Olhos do Dragão. Os 2 já foram lidos, já tem vídeo aqui no canal, tá? Vou deixar nos cards aqui pra vocês irem lá assistir se vocês quiserem. Mas aí que, principalmente com isso aqui, ó, O Talismã, tá? Por quê? Esse mundo médio, aparentemente, é o mesmo mundo
que tem aqui nessa história em determinado momento, que eu não vou contar e tal. Mas principalmente, se chama Os Territórios. E eu ainda não cheguei nessa parte da história, mas parece que esses territórios vão ser citados aqui, em As Terras Devastadas. A questão é que aqui eu já tava vendo muita semelhança, sabe? E aparentemente eu estava correta. Peguei relações com esse livro, e aí que esse livro tem uma continuação, né? Que é A Casa Negra. E, se eu não me engano, não está muito longe de eu ler ele na ordem cronológica. E eu tô muito curiosa agora pra ler e ver essas relações com a Torre Negra. E também, aparentemente, o mundo, em que acho que se chama Delen, Delen, não sei como se pronuncia, mas é tipo isso, Delen. Onde se passa Os Olhos do Dragão, que inclusive é um livro que eu nunca vejo ninguém lendo do King, e eu gosto bastante desse livro. Ele tem várias ilustrações, e esse aqui é meio que um conto de fadas, e meio fantasia. Aparentemente é o mesmo mundo também. Essa Delen também acho que fica aí nesse mundo médio. E aí, que também eu fiquei lendo uma palavra, que eu vi que faz relação, que é uma mesma palavra que é citada diversas vezes em It a Coisa, que aparentemente é uma criatura que vive lá, eu sei lá, na verdade, que até hoje eu não entendi aquela relação. Vou precisar reler It em algum momento, mas enfim, chega de fazer relações aqui. Aí só pra concluir dizendo que, caso você esteja lendo A Torre Negra, também recomendo muito esse vídeo do Bruno, do Navegando. Só você pesquisar aí guia de leitura de A Torre Negra, que vai sair. E aí que eu fiquei muito feliz em fazer essas correlações. E a parte que eu estou agora da história, tá muito interessante também essa questão desses participantes, dessas pessoas que formam esse catete, ou catete, sei lá, estarem, tipo assim, ficando mais próximas e parece que assumindo as suas posições dentro desse grupo, sabe? Tá muito interessante. Eles estão caminhando para a Torre Negra, mas eu não acho que eles vão chegar na Torre Negra nesse livro. E também, essa questão desse K e desse catete, me lembrou muito A Roda do Tempo. Porque lá tem os Taveren, também não sei pronunciar esse nome de jeito nenhum. Que também essa coisa do destino e de pessoas interligadas e que o destino vai, né, favorecer essas pessoas e vai, tipo, girar em torno delas. E, enfim, gente, muitas relações estão sendo feitas na minha cabeça. Estou pensando vários pensamentos, estou muito envolvida na história. Vou tentar ao máximo terminar esse livro hoje e aí, quando eu terminar ele, eu venho aqui falar com vocês, tá? Mas, por enquanto, tá muito bom mesmo. Então, gente, eu finalmente terminei a leitura de As Terras Devastadas depois de uns longos dias aí, bem mais do que eu esperava que fosse no começo dessa leitura, mas tá tudo certo. Hoje é dia 4/9, então eu não consegui terminar esse livro antes de acabar o mês de agosto, mas tá tudo certo porque eu pretendo postar ele hoje ou amanhã no canal e aí com isso iniciar os vídeos aí sobre o Stephen King, né, nesse mês de setembro, que é o mês especial do aniversário dele. E o que eu tenho pra dizer aqui em conclusão? Eu gostei bastante desse livro. Eu achei ele diferente em vários aspectos, diferente de outros livros que eu tinha lido já do King e diferente também dos outros 2 livros da Torre Negra, né, dessa série. E aparentemente isso vai ser algo que vai seguir acontecendo em todos os livros da série, pelo que eu já vi as pessoas que já leram falar sobre essa história. Esse livro termina de um jeito que é aquele jeito que deixa a gente louco pra pegar o próximo volume e descobrir o que vai acontecer, porque as respostas não foram dadas aqui no final dessa história e, na verdade, foram criadas várias perguntas na minha cabeça, pelo menos,
agora no finalzinho aqui dessa história. Mas eu gostei muito pro rumo, assim, o rumo que as coisas estão se encaminhando. Eu gostei muito dos novos personagens que apareceram, de todas as informações que foram dadas sobre a Torre Negra, sobre esse mundo médio em que o Roland vive, em que eles estão seguindo agora e pra onde eles possivelmente estão indo depois. Eu gostei de tudo isso. E aqui bem no finalzinho teve uma aparição de um personagem aí que no começo eu fiquei sem entender quem que era, depois eu entendi quem que era e eu gostei muito disso também. E esse não é um livro que tem tipo um grande conflito, que tem uma grande guerra, que tem aquela coisa do bem e do mal, assim, sabe? Um encontro, um confronto e tal. E que onde, né, as questões são resolvidas ali. Isso não acontece aqui. É mais um livro, eu acho que de pequenos acontecimentos, mas que são todos importantes, mas e que assim estão colocando os personagens ali nos trilhos, literalmente, porque tem um trem aqui, né, como eu já disse. E eu não sei, eu achei especialmente assim bom e agradável o jeito que o King escreveu essa história e o jeito que ela terminou também. Porque até aqui no final, meio que num pós-fácil ali, tá escrito nota do autor, o King fala sobre como que, assim, nem ele sabe se ele ficou 100% satisfeito com esse final aqui, mas que esse é um livro que ele se escreveu sozinho. Então, assim, a história, né, foi tomando ali os seus rumos. Ele não forçou que nada acontecesse dentro da história e isso faz com que ela seja tão boa. Até agora, eu acho que esse é o melhor livro dos 3, né, que eu li até agora. Esse é o melhor, mas dizem que o próximo é excelente. Eu tô muito ansiosa pra ler, porque o próximo da série é Mago e Vidro. E eu tô muito curiosa, porque, tipo assim, do jeito que terminou esse livro aqui, eu não sei se o próximo vai continuar logo em seguida, porque que eu saiba, Mago e Vidro vai falar principalmente sobre o passado da vida do Roland. Então, eu não sei se vai ser um livro que vai dar continuidade no que estava acontecendo aqui, ou se vai, né, voltar no passado, e depois esses acontecimentos só vão continuar no outro livro, que no caso é o 5º, né? Enfim, gente, em conclusão, assim, eu gostei muito desse livro. Não foi um livro 5 estrelas pra mim, por conta, acho que um pouco do ritmo da leitura. Mas a história foi muito boa, foi muito interessante, me deixou presa nela e me deixou intrigada, me deixou curiosa. Aquilo de eu só não devorei esse livro, não li ele mais rápido em um ritmo melhor por conta das circunstâncias da vida. Sexta e sábado eu trabalhei boa parte ali dos dias e eu tava muito cansada e eu praticamente não peguei o livro. E aí por isso que eu fui concluir ele só hoje. Mas tá tudo certo, foi uma ótima leitura e agora eu estou ansiosíssima pra pegar o próximo livro do King, que será esse calhamaço, Trocas Macabras. Então fiquem de olho aí no canal, ativa o sininho das notificações se você ainda não tiver ativado. Se você ainda não for inscrito, se inscreva. Deixa um comentário pra mim aqui falando o que você achou desse vídeo, se você já conhecia esse livro ou não, e se você já leu Trocas Macabras ou se você vai ler comigo agora em setembro. E é isso, gente. Muito obrigada aí pela companhia de sempre. Espero que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo. Um beijo e até a próxima.